Moraes cometeu um dos piores erros de toda a sua vida e de toda a sua ditadura. Ele agora quer decidir se a Polícia Federal vai estar 24 horas em monitoramento direto ao presidente, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com risco de fuga. Talvez isso seja o maior tiro no pé que ele possa dar aí na sua momentânea carreira, que já está no fim, né? Já o Trump dá um fim nessa carreira aí de perseguições arbitrárias, né, de pequeno ditador, e nós possamos ver o nosso Brasil realmente voltar a respirar normalmente, livremente, com a liberdade de expressão plena e com as pessoas anistiadas. Deus queira que a gente nem precise de lei nenhuma da anistia, que tudo seja anulado e as pessoas tenham direito aí à sua liberdade de volta. Bom, vocês já sabem como é que funciona aqui, meus lindos. Deixa o like para ajudar o canal no engajamento, compartilha ao máximo. Quem não for inscrito ainda, se inscreve, ativa o sino e coloca para receber todas as notificações. Todos os dias ao meio-dia e meio, eu estou aqui trazendo notícias para vocês. Para começar com o pé direito, literalmente, vamos aí ouvir o nosso querido Paulo Figueiredo. Eu trouxe esse corte aqui do canal dele, que fala sobre o secretário de Trump, que enviou uma carta sobre as ações de Moraes e acabou a farra. Ele vai acabar com a farra desse cara aqui no Brasil. Vamos assistir. Eu quero trazer ao programa uma notícia muito importante de dentro do governo Trump. Algo que foi pouquíssimo noticiado no Brasil. Na última quinta-feira, o Andrew Ferguson, presidente da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, o órgão responsável pela proteção do consumidor americano contra práticas comerciais enganosas ou desleais, ele enviou uma carta para todas as Big Tech, as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Estou falando aqui de Meta, Google, X, Microsoft, Apple e etc. E o que diz a carta? Os americanos prezam, com razão, pela primeira emenda e sua garantia de liberdade de expressão. Compreendemos que a grandeza e a prosperidade da América decorrem, em grande medida, de seu zelo inabalável pelo livre intercâmbio de ideias. E isso tem a ver até com o que eu disse ontem na minha entrevista no Metrópolis, né? As pessoas, Paulo, vale a pena você ter problemas na economia para lutar contra a ditadura? Ora, uma economia só pode inovar se houver livre intercâmbio de ideias. Então, a China, por exemplo, tem uma dificuldade enorme com inovação, tem que roubar a propriedade intelectual desenvolvida onde? Em países como os Estados Unidos, que têm livre intercâmbio de ideia. Então, essa escolha entre liberdade e economia, essa é uma escolha falsa. Não há economia próspera sem o inabalável intercâmbio de ideias que diz aqui essa carta, que continua. Sabemos, assim como sabia Benjamin Franklin, aos 16 anos, quando escreveu no The England Courant sobre a persona de uma viúva de meia-idade chamada Silence Dogwood, que, abre aspas, sem liberdade de pensamento não pode haver sabedoria e não pode haver liberdade pública sem liberdade de expressão. Continua a carta. No século XXI, as praças públicas nas quais os cidadãos se reúnem para trocar ideias e engajar-se em debates vivos passaram a incluir também as plataformas online. E porque tais plataformas se tornaram tão cruciais para o discurso público, a censura generalizada na internet nos últimos anos tem indignado o povo americano. Não apenas cidadãos foram censurados e expulsos dessas plataformas por expressarem opiniões e crenças que não eram compartilhadas por uma pequena elite do Vale do Silício, mas a administração anterior atuou ativamente para incentivar tal censura. E aqui vale uma explicação. Enquanto no Brasil o grande promotor da censura era o TSE, a ponto das empresas de tecnologia se chocarem, boa parte da censura ocorreu por conta e vontade das próprias empresas de tecnologia. Nos Estados Unidos, em vez de ordens do Alexandre de Moraes, você tinha pressão de bastidores da administração Trump. Mas é o mesmo fenômeno global. Ora, lembre-se, veio do próprio
das próprias plataformas de rede social, em 2017, 2018, começarem a mudar os seus termos de serviço para incluírem discurso de ódio, desinformação, esses termos que depois acabaram incorporados pelo TSE. Então, é a isso que o FTC está respondendo aqui. É a isso que ele está dizendo, olha, redes sociais, durante muito tempo, vocês censuraram porque vocês não gostavam das ideias da população. Isso precisa acabar. E eles continuam. O presidente Trump pôs fim de maneira célere à instrumentalização do governo federal contra americanos e suas liberdades. Mas governos estrangeiros, prestem atenção nessa parte, porque vocês acham que eu estou falando de uma pauta americana, mas, tcharam, na verdade eu não estou falando de uma pauta brasileira, porque vejam este trecho. E eu acho admirável que isso tenha sido tão pouco explorado no Brasil. Vejam. Mas governos estrangeiros representam ameaças emergentes e contínuas ao livre intercâmbio de ideias. Empresas podem estar censurando cidadãos americanos em resposta às leis, exigências ou expectativas de exigências de potências estrangeiras. O que estão dizendo aqui? Ora, americanos têm acabado sofrendo censura por conta de legislações de outros países. Além disso, as políticas anti-encriptação de governo estrangeiro podem estar levando as empresas a enfraquecer medidas de segurança de dados e outros mecanismos tecnológicos destinados a garantir aos americanos o direito de comunicação anônima e privada. Especificamente, tem ocorrido inúmeras tentativas recentes de governos estrangeiros de pressionar a sua empresa a censurar conteúdos ou a degradar a segurança de seus usuários de seus serviços. Vejam, quando o Alan dos Santos tem os seus dados nos Estados Unidos, ou Paulo Figueiredo, solicitados a uma empresa americana por uma corte brasileira, que é especificamente o tema da ação do Rumble e da Trump Media contra o Alexandre de Moraes, é a isso que o FTC está se referindo. Eles dizem, estou preocupado que essas ações de potências estrangeiras para impor censura e enfraquecer a criptografia de ponta a ponta corroam a liberdade dos americanos e os submetam a inúmeros males, tais como a vigilância por governos estrangeiros. Alô, Alexandre? E o aumento do risco de roubo de identidade e fraude. Também me preocupa que empresas como a sua, ele está mandando para a empresa de tecnologia, para todas elas, possam simplificar a conformidade com leis, exigências ou expectativas de exigência de governos estrangeiros, censurando americanos ou submetendo-os a uma vigilância estrangeira ampliada, mesmo quando os pedidos do governo estrangeiro não exigem tecnicamente isso. O cara conseguiu ser reconhecido lá fora como um terrorista do judiciário. O cara conseguiu ser visto lá fora. Ele é usado, eu já disse isso aqui várias vezes, que ele começa agora a ser usado em palestras sobre liberdade de expressão de figuras que cerceam a liberdade de expressão de um país. Ele coloca ser colocado a foto dele ao lado de ditadores do mundo todo, em palestras sobre liberdade de expressão. Olha só o que esse cara se tornou. Olha o legado manchado que esse cara deixou, vai deixar para a posteridade. Olha a reputação desse cara diante de outras demais cortes internacionais no mundo todo. E esse cara vem dar mais um tiro de bazuca no pé dele, que essa patifaria que foi pedido aí para colocar a polícia 24 horas dentro da casa do presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso vai dar muito ruim. É tecnicamente isso. Com efeito, governos estrangeiros que buscam limitar a liberdade de expressão ou enfraquecer a segurança de dados nos Estados Unidos podem contar com o fato de que as empresas têm o incentivo de simplificar suas operações e medidas de conformidade legal, aplicando políticas uniformes em todas as jurisdições. O que ele está dizendo aqui de forma em bom português? O que ele diz é o seguinte: muitas vezes é impossível você criar uma regra em termos de algoritmo, em termos de transparência, em termos de encriptação, para todos os países do mundo. Então, o que a elite global resolveu fazer? Putz,
Donald Trump ganhou nos Estados Unidos. Acabou o negócio de censurar o discurso da direita e o discurso popular nos Estados Unidos. O que a gente pode fazer? Ora, vamos aproveitar os grandes mercados de redes sociais, onde a esquerda está no poder, e vamos criar leis nesses mercados. Por quê? Porque as empresas de tecnologias, como elas não conseguem criar regras diferentes, né, que chama de geofencing, né, geocerca, não conseguem criar geocercas em todas as jurisdições, elas fazem uma regra geral. E aí falam assim, olha, vou colocar nos meus termos de serviço que todo mundo vai ser mais ou menos censurado. Vou criar um algoritmo que vai censurar discurso político de direita no mundo inteiro, porque é mais fácil. E é isso que eles estão dizendo aqui, que com isso você acaba tendo cidadãos americanos atingidos não só em países e ditaduras como o Brasil, ou a Europa, como que está caminhando nessa direção também, e você acaba tendo americanos atingidos, como foi o meu caso, como o caso Constantino e outros, mas você também tem o efeito dessas empresas acabarem criando empecilhos dentro dos Estados Unidos para atender essas demandas. O que eles dizem, então? Censurar americanos para cumprir leis, exigências ou expectativas de exigência de uma potência estrangeira também pode violar a seção 5. Os consumidores americanos não esperam, de forma razoável, ser censurados para apaziguar um poder estrangeiro e podem ser induzidos em erro por tais ações. Da mesma forma que ocorre com medidas de segurança enfraquecidas, os consumidores podem ser ainda enganados caso as empresas não informem de maneira clara e proeminente que determinadas políticas de censura foram adotadas em razão das ações de um governo estrangeiro, já que os consumidores podem não desejar utilizar um serviço que os expõe a censuras de potências estrangeiras. Isso é muito direcionado ao Brasil do Alexandre de Moraes. É uma surpresa enorme, quase que uma surpresa enorme, que a imprensa brasileira não tenha relatado isso com o nível de profundidade que precisa ter. Atenção, Hugo Mota, atenção, Congresso Nacional. O governo americano está emitindo um alerta violento aqui. Vocês que querem aprovar sob urgência projetos de lei de censura e restrição às redes sociais, entendam, isso é uma declaração de guerra comercial aos Estados Unidos. Continua a carta. Além disso, pode constituir uma prática desleal de submeter os consumidores americanos à censura de um poder estrangeiro mediante a aplicação de requisitos legais, exigência ou expectativas de exigência de uma jurisdição estrangeira a consumidores que se encontram fora dessa jurisdição. Tudo que descreveu Andrew Ferguson é aplicado diretamente ao Brasil. Trump voltou à presidência. E isso é um alívio, sem dúvida. Continuem investindo contra os Estados Unidos, contra Donald Trump, e a gente só fica aqui. A pipoquinha está preparada, a gente quer ficar assistindo de camarote o fim de vocês, exatamente por aquilo que vocês passam por cima todos os dias, através da lei. Eu sempre disse isso, através da lei, eles vão cair um por um, e eu vou estar assistindo de camarote aqui. E provavelmente você que está do lado também quer que eles caiam pelas mesmas vias, quer que a cobra morde o seu próprio rabo para experimentar do seu próprio veneno. E é isso que vai acontecer aqui. Eu enxergo essa corja toda derrotada. Eu não sei você que está aí, mas eu enxergo daqui para frente essa corja toda destruída. Esses que precisam e merecem pagar por tudo aquilo. Vocês viram o vídeo? Eu não sei se chegaram a ver o vídeo do rapaz no velório da sua avó. O rapaz que foi algemado, um preso político, que foi algemado, escoltado como se fosse um traficante para o velório da sua avózinha. Vocês viram isso? Vocês chegaram a ver isso? Ele escoltado por policiais como se fosse um marginal. O nosso Brasil está na mão de psicopatas.
O nosso Brasil está na mão de pessoas que, ao invés de seguirem as leis, criam as suas próprias leis e oprimem o povo desse país. Isso precisa parar. A gente precisa continuar lutando aqui. Todo dia eu tô aqui, todo dia você tá aqui. Você que me acompanha todo dia sabe que a gente faz uma luta incessante. É revoltante ver o que estão fazendo com o nosso país. Na época de Bolsonaro, o nosso país era reconhecido como um país bom para ser amigo, principalmente economicamente. Um país que tinha uma diplomacia plena. Está entregue nas mãos de abutres, de demônios malditos, como eu carinhosamente costumo chamá-los. O Claudião colocou aí no Facebook, ó, o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Amém, Claudião, eu acredito nisso. Obrigado. Lá no Facebook. Pessoal do Facebook, compartilha a live aí, tá? Eu tenho 71 mil inscritos no Facebook, mas o canal tá desmonetizado, não tá alcançando o máximo de pessoas, mas eu conto com vocês para compartilhar no próprio Facebook, nos grupos de direita que tem dentro do Facebook. Pessoal do X Twitter também pode retweetar. Pessoal aqui do YouTube, compartilhem em todas as suas redes sociais, principalmente nos grupos de Zap, para que a gente continue esse trabalho de levar a verdade, que eu acredito seja importante para o Brasil, para nos livrar dessa corja. Está aqui também com a gente a nossa querida Sayonara, moderadora do canal. Tá o Gabriel aí também, o Gabriel José. Tá aqui com a gente também. Tá aí o Gabriel. Tá aqui também a Hannelore Voigt. E Deus não aceita suborno, justiça divina é horrível. Exatamente. A própria palavra do Senhor diz: ai daquele por quem vem o escândalo. É melhor que se amarre uma pedra no pescoço e se precipite. Se jogue de um precipício. É o que diz a palavra de Deus. Ai a expressão de dor. Ai daquele, diz a palavra. Elvira, obrigado pelo like, minha linda. Pessoal, deixa o like também. O like ajuda pra caramba o engajamento aqui, tá bom? Vocês sabem que os nossos canais aqui de direita, não só o meu, mas todos os canais de direita, são perseguidos diariamente. Vocês não sabem o que a gente recebe aqui, viu, de ameaças. Todos os dias. Então, senta o dedo no like aí para ajudar o Mário Robert, ok? Tem mais notícias aqui para vocês. Vamos lá. Polícia Federal pede a Moraes policiais dentro da casa de Bolsonaro para evitar fuga. Manifestação do diretor da instituição, Andrei Rodrigues, aponta a possibilidade de o ex-presidente fugir e inviabilidade operacional nas medidas sugeridas pela PGR. Bolsonaro, se quisesse fugir, cidadão. Ô, Andrei, se Bolsonaro quisesse fugir, ele já teria fugido. Apesar que eu não acredito nesse negócio de a Polícia Federal pediu. Eu não acredito nisso, não. Sabe em que eu acredito? Eu acredito que o próprio cara mandou a Polícia Federal criar uma nota aí para dizer que ele não age sozinho. Que as decisões dele não são decisões monocráticas. Cada instituição trabalha no seu quadrado. Eu sempre acreditei que isso aí é uma cortina de fumaça. A Polícia Federal pediu nesta terça ao ministro que permita uma equipe de policial dentro da casa do ex-presidente Bolsonaro em tempo integral para garantir o cumprimento da prisão domiciliar e evitar a fuga. Quer dizer, Bolsonaro está preso, a Michelle está presa também, a Laurinha está presa também. Os empregados da casa estão presos também.
Que absurdo é esse? Se Bolsonaro quisesse fugir, ele tinha ido para a Argentina. Se Bolsonaro quisesse fugir, ele não tinha voltado dos Estados Unidos. E tudo isso que está acontecendo é por culpa do vagabundo do Lindenberg Farias. Tudo o que aconteceu na casa dos avós de Eduardo Bolsonaro foi culpa desse vagabundo, desse Lindenberg Farias. Mas calma. A justiça de Deus vai chegar para esses. Eu acredito que logo venha, tá? Mais cedo, o ministro acolheu um pedido da Polícia Federal e um parecer favorável da PGR para permitir agentes policiais ao redor da casa do ex-presidente para monitoramento em tempo real. Agora vai ter policial para ver até a hora que o Bolsonaro faz cocô? Hã? Em ofício assinado pelo diretor-geral Andrei Rodrigues, a Polícia Federal diz que, para garantir a efetividade da medida, seria imperiosa a determinação para uma equipe de policiais permanecer 24 horas no interior da residência. Não há, como há precedentes. O órgão cita o caso do juiz Lalau. Lembra do Lalau? Nicolau dos Santos, que respondeu por crime de corrupção, por desvio de recursos. O Bolsonaro não é corrupto, bando de demônios. Como que vocês me citam um corrupto para justificar essa medida descabida contra um homem honesto? Olha, eu peço até desculpa para vocês quando eu me altero assim, porque eu fico imaginando, não só o presidente Bolsonaro, que a gente tem que continuar orando por ele, não só o presidente Bolsonaro, mas eu fico pensando na Michelle. Como que ela deve se sentir dentro da própria casa? Como que a Laurinha deve se sentir neste momento dentro da própria casa? Ao sair e voltar para a escola, ver um monte de policial ao redor de sua casa, sem que seu pai tenha feito nada de errado. A não ser amar o seu país e dar a sua vida literalmente por ele. Não tem como se revoltar. Não tem como não se revoltar. A Polícia Federal argumenta no ofício que o monitoramento por tornozeleira não é suficiente. Então tira essa bosta! Por que essa bosta tá no pé dele? Se não é o suficiente, se ele é perigosíssimo, por que não prenderam ainda, seus bundões? Por que não mandaram logo o Bolsonaro para uma carceragem? Seus bundões! Vocês estão com medo da população, porque o poder emana do povo. E se vocês sabem que se prenderem Bolsonaro, esse Brasil aqui vai esquentar, hein, bicho? Que se prenderem Bolsonaro, no mesmo dia, o povo sai dos seus trabalhos e fecha tudo. É por isso que vocês estão com medo. Bando de covardes. Na manifestação da PGR, foi recomendado apenas equipe policial ostensiva de prontidão para o monitoramento na casa do ex-presidente. O diretor da Polícia Federal alega que as medidas sugeridas pela PGR exigiram a presença física de vários servidores no condomínio de Bolsonaro, com fiscalização rigorosa dos acessos e veículos. No entanto, do ponto de vista operacional, isso seria inviável e causaria desconforto aos moradores, contrariando os próprios objetivos da Procuradoria.
Ainda na noite desta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes encaminhou o ofício da Polícia Federal para um novo posicionamento da PGR. A intensificação das medidas de segurança em torno do ex-presidente acontece aos poucos dias do início do julgamento do Supremo Tribunal Federal, marcado para 2 de setembro. O Bolsonaro já falou, o diretor da Polícia Federal, que ele vai, se ele tiver que dar a sua vida aqui pelo Brasil, dentro de uma prisão, ele vai cumprir. Ele não é frouxo igual a vocês, não. Ele não é covarde igual a vocês. Ele é homem, corajoso. Inclusive o presidente mais corajoso que já passou por essa nação. Até parece que um merda desse do MBL ia aguentar o que o Bolsonaro tá aguentando. Pra chamar ele de frouxo. Até parece que um bosta de um Marçal desgraçado desse aí ia aguentar o que o Bolsonaro tá aguentando. Até parece que o Tarcísio, que até pouco tempo atrás eu evitava falar mal, mas ontem eu vi jogando bolinha, tava jogando futebolzinho. Enquanto o presidente está preso e falando de presidência da República, você não vai ganhar voto dos bolsonaristas não, Tarcísio. Não vai, não. Eu admirava você até antes de ontem. Quando eu vi você jogando bola, jogando partidinha de pelada. Aí eu vi qual que é a real intenção. Aí eu percebi qual que é a real intenção. Muita gente tentava me alertar. E eu falava, não, gente, a gente não pode dividir a direita. Para, pessoal, a gente não pode falar mal da direita. Calma. Mas eu percebo uma coisa, tem direita, tem centrão e tem esquerda. Essa corja é do centro. Eles querem tomar o poder. Não dá para aceitar isso. Não dá. Eu tento aceitar, eu tento me segurar, eu tento... Mas não dá, não dá mais para apoiar o Tarcísio de Freitas. Eu sinto muito a quem gosta dele, a quem me segue aqui no canal, mas ontem eu vi ele jogando bola, enquanto tem presos morrendo na prisão, enquanto eles não estão fingindo que não está acontecendo nada demais no Brasil. Bolsonaro está sendo preso por um crime que ele não cometeu. Bela gratidão, hein? Gratidão só com palavras e não com ação não é gratidão. Desculpa, pessoal. Desculpa eu me alterar. Bom, vocês sabem que a gente corre sérios riscos todos os dias. Todos os dias eu recebo ameaças aqui, ó. Todos os dias eu recebo ameaças que meu canal vai ser fechado, que vão cortar o meu sinal, o meu microfone, vão acabar com tudo isso aqui. Só que eu acredito que Deus me deu uma missão e Deus está do meu lado e Deus não vai me abandonar nessa missão. E nem vocês que estão aí do outro lado. Tem pessoas muito abençoadas que me ajudam todos os dias a eu continuar, me dão forças para continuar aqui todos os dias, porque senão eu já tinha parado. Se não fosse Deus e os anjos que Deus coloca do meu lado, eu já tinha parado. Porque é um dia atrás do outro, perseguição em cima de perseguição, mas eu não paro. Porque eu acredito que Deus me deu essa missão e eu vou continuar. Mas eu preciso de vocês. Eu separei 4 presentes aqui do canal para vocês. E eu preciso que vocês me ajudem neste momento. O que Deus tocar no seu coração. Faça uma doação para o canal pixmariorobert@gmail.com. Tá aqui embaixo. Tá em todo o tempo da live. Não tem como errar. Essa é a chave Pix. O QR Code está do lado da chave Pix também, se você preferir. Aponte seu celular e faça uma doação com qualquer valor que você desejar fazer com que esse canal funcione, continue funcionando. Se você puder participar do nosso sorteio, dia 3/9 próximo, dia 3 de setembro, eu vou sortear 4 prêmios maravilhosos para vocês. É um boné do Trump, um perfume Bolsonaro, da linha Bolsonaro, tá bom? E um colar e um terço lindíssimo aí que pode ir para vocês, tá bom? Todo mundo sabe aqui que me acompanha, eu sou evangélico, tá? Eu sou evangélico e teve algumas pessoas que me criticaram aí. Ai, evangélico não gosta de terço.
Evangélico não gosta de terço, porque eu coloquei o terço para sortear, para ajudar o canal. São pessoas que não querem me ajudar. E são pessoas também que não entendem o meu posicionamento. Eu sou evangélico. Sou evangélico, sou convertido, vim do catolicismo. Hoje eu sou protestante. Mas eu não deixei de respeitar o povo católico que acompanha o meu canal, não. Eu não deixei de respeitar os meus amigos, que em sua maioria são todos católicos. Eu não deixei de respeitar as pessoas por pensarem diferente de mim. Tá aí, o terço, o colar, feito com cristais de altíssima qualidade pela Sil Menezes e também com fios de cobre. São 4 presentes, que equivalem a quase R$3.000. Você pode ganhar com apenas 10. Eu vou ter uma roleta aqui no dia. E aí, uma chance é R$10. 2 chances é 20, 3 chances é 30 e assim sucessivamente. Você não precisa seguir o canal. Apenas você doando aí no Pix, seu nome vai ficar registrado aqui no meu Pix. E aí eu vou colocar na roleta em sequência, tá bom? Se você doar R$100, você vai ficar 10 vezes na sequência na roleta. Deixa eu mostrar para vocês, é rápido, pessoal. Não sai daí, tem muita matéria para passar para vocês ainda. Hoje a live está recheada de matérias. Eu queria mostrar para vocês como que eu vou fazer no dia aqui a roleta, tá? Então vamos lá. Vamos supor, eu vou colocar aqui na roleta para vocês. Essa vai ser a roleta que a gente vai usar no dia, tá? Então vamos supor aqui que o João doou R$50. 2, 3, opa. Eita. Zoou foi tudo aqui. Pera aí, pessoal. Deixa eu arrumar aqui. Pera aí, deixa eu colocar na outra roleta. Na outra roleta que eu uso aqui, que aí fica melhor para vocês. Ao vivo é assim mesmo. Deixa eu colocar na outra roleta que eu uso aqui para fazer o sorteio. A outra é mais fácil. Vamos lá. Aqui, ó. Prontinho. Aí, ó, por exemplo, tem os nomes aqui, Bolívia, Argentina, né? Aí o João doou R$50, não é isso que eu falei? Eita, hoje eu tô... Aí o João doou 50, aí ele vai ter 5 chances de ganhar, ó. 5 chances na roleta, tá vendo? Que apareceu o nome do João aqui, ó. Aí a Maria doou 100. A Maria gosta de ajudar o canal e ela doou R$100 de uma lapada só. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chances a Maria tem de ganhar. O João tem 5. E o Pedro, ou vamos lá, a Rosângela. A Rosângela, ela doou R$80. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela tem 8 chances de ganhar. Então vocês entenderam, né? E aí no dia 3 de setembro eu vou rodar a roleta. Vamos ver quem vai ganhar. Rodei a roleta. Quem ganhou foi a Rosângela, nesta simulação aqui. Então a Rosângela tinha 8 chances de ganhar e não sobrou nenhuma para ela, mas ela ganhou. Entendeu? Podia ser que o Suriname, que está logo depois dela, ganhasse com R$10 apenas. Você precisa de uma chance. Ok? Acho que deu para vocês entenderem como que a gente vai fazer o sorteio. Então, dia 3 de setembro, uma chance de R$10. pixmariorobert@gmail.com. Estou esperando você me ajudar aqui. E eu vou ler o seu nome ao vivo até o final dessa live, se você doar ao vivo. Ok? Vamos para a próxima matéria na tela para vocês. Olha só isso aqui. Michele relata dificuldade, deixa eu deixar maior. Michele relata dificuldade depois de monitoramento de Bolsonaro. E ela diz, humilhação. Nesta terça-feira, dia 26, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenou que a Polícia Federal faça ronda contínua na casa. É sobre aquilo que a gente estava falando ainda. Pessoal, não existe
E eu vou repetir, não existe eleições sem Jair Messias Bolsonaro. Não existe, não pode existir eleições sem Bolsonaro, tá? A gente não pode aceitar isso. Meu único candidato é Bolsonaro. Ok? Aí a Michelle diz assim, ó, sabe, a cada dia que passa, o desafio tem sido enorme. Resistir à perseguição, lidar com as incertezas e suportar as humilhações. Mas não tem nada não, nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo e nós temos uma promessa. Pai, eu te amo. Independente dos dias ruins, eu te louvo de todo o meu coração. O Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Hoje eu declaro, o Brasil pertence ao Senhor Jesus. É o recado da lindíssima e abençoada Michelle Bolsonaro, esposa do melhor presidente que já passou por essa nação, que já cuidou do nosso Brasil e que, se Deus quiser, vai voltar para o seu lugar de direito, que foi tomado. Lembra? Eleições não se ganha, se toma. Lembra dessa frase? Foi tirado o direito deste homem continuar cuidando do nosso Brasil. Foi tirado o direito de Bolsonaro continuar cuidando da nossa nação. E o povo brasileiro não vai aceitar isso, tá? O povo brasileiro não vai aceitar. Quando eu digo povo brasileiro, é o povo de bem, tá? Povo de bem. Os jumentos do Lula vão na ideia dele. E aí eu falo para vocês, olha só como eles estão maquinando e esquematizando tudo conforme eles querem que saia. Eles já estão tirando o Bolsonaro de tudo já. Já estão jogando o Bolsonaro para escanteio. Como é que pode isso, uma coisa dessa? O maior líder da direita sendo jogado para escanteio. Mas a gente tá aqui para denunciar. Não vou deixar isso barato, não. Eu não tô aqui igual trouxa todos os dias para esses caras virem e passarem o pé no povo brasileiro. A rasteira. Presidente do Republicanos fala pela primeira vez em candidatura de Tarcísio. O líder do PL, Valdemar da Costa Neto, também quer o governador paulista em sua legenda. Olha aí o Valdemar. Já tirando o Bolsonaro da jogada, é isso, Valdemar? Você já tá tirando o Bolsonaro da jogada? Olha lá ele jogando bola, futebol. Cara, isso aqui me deixou muito revoltado no dia de ontem, cara. Me deixou muito revoltado, porque assim, Bolsonaro não merece isso, bicho. Ele não merece isso. Parece que estão esquecendo do cara. E aí o filho dele, o Flávio Bolsonaro, diz isso aí, ó. Não é momento de tratar Bolsonaro como carta fora do baralho, diz o Flávio. E é exatamente o que eu penso. Não é a hora de tirar o Bolsonaro fora, carta fora do baralho, não. Ele ainda tá aí. Ele ainda cuida da nação. Ele ainda tá dando a sua vida. Vão esquecer Bolsonaro dentro da prisão? Senador descarta antecipar nome para 2026 e afirma que qualquer decisão dependerá da posição do ex-presidente. Agora, se o Bolsonaro chegar e falar assim, pessoal, eu não vou poder concorrer às eleições, vamos aceitar isso aí, e eu indico fulano de tal. Mesmo assim, eu vou ficar com o pé atrás, porque os caras já estão tomando a frente já. Vocês entenderam? Como a gente está agora numa situação complicada, como que nós estamos numa situação delicada agora? Como é que a gente pode confiar nesses caras? Como? O senador disse isso aqui, ó. Este não é o momento de tratar Bolsonaro como carta fora do baralho, nem de fazer festas. Agora é hora de prestar solidariedade a Bolsonaro, como já fez Tarcísio ao visitá-lo e ao dar declarações públicas em sua defesa. Tá, mas ontem ele estava jogando bola, cara, como se nada estivesse acontecendo. Eu, mesmo sendo governador de São Paulo, de qualquer lugar que fosse, eu iria estar
de braços cruzados ali, de certa forma, falando, não, eu não tenho que comemorar, eu não tenho que jogar bola. Meu amigo tá preso. Injustamente. Ele não fez absolutamente nada. Eu aposto que o Tarcísio ia ganhar o respeito da direita toda. Da direita bolsonarista. Olha a atitude do cara. Jogando bola, sorrindo. Como se nada tivesse acontecendo no Brasil. E aí o Flávio diz, tem muita água para passar debaixo da ponte. A eleição só será daqui 1 ano e meio. Desconheço algum candidato à presidência que tenha obtido sucesso ao antecipar tanto assim a disputa. Normalmente, ninguém aguenta tanto tempo de fritura e acaba se queimando. É exatamente isso aí. É sobre isso que eu tô falando. Aí já chegou aí a defensora do Tarcísio. Não pode mais jogar bola? Meu Deus! Pode jogar bola, sim. Vai lá, jogue sua bola. Mas eu, com meu amigo preso, injustamente, eu sendo político, eu não sou político, não. Eu posso jogar bola a hora que eu quiser. Eu não sou político, não. Agora, um político que quer tomar a frente do seu país, jogar bola, ficar sorrindo para as câmeras, como se nada tivesse acontecendo no mundo aí fora, não é nem ser político, é pelo meu amigo, caramba! Isso mostra que o cara não tá sentindo nada, né? Isso mostra que o cara tá sossegado, não tá? Mas engana-se eles, pode cair pro lado deles depois. Tá cheio de defensores. Infelizmente, pessoal, vocês se decepcionam comigo, porque eu sou sincero. Eu não deixo para falar amanhã o que eu posso falar hoje, não. Sinto muito. Sinto muito. E eu fui um dos grandes apoiadores do Tarcísio até ontem. Até ontem eu fui um dos grandes apoiadores de Tarcísio. Assim como eu apoio o presidente Bolsonaro todos os dias. Mas o presidente Bolsonaro está preso. Tem milhares de pessoas sofrendo neste momento, milhares de famílias sofrendo neste momento, por causa de uma prisão que eles não deveriam estar. Eu não jogaria bola. Eu nem gosto de futebol, na verdade. Eu não jogaria bola, sinceramente. Vamos ver aqui, o Alcolumbre se pronuncia sobre impeachment. Faz anúncio inesperado sobre Marcos Duval. Vamos acompanhar, vamos lá. Presidente, rapidamente, pela ordem. Pela ordem, a palavra do senador Eduardo Girão. Queria agradecer por ter colocado em pauta a homenagem ao jornal O Povo, mas lhe fazer um apelo como um pai, como uma pessoa que se preocupa com o ser humano. Quem convive com o senhor sabe disso, da sua preocupação, da sua humanidade. Eu quero lhe fazer um pedido, porque o senador Marcos Duval, né, colega nosso, ele está vivendo um drama que está me deixando preocupado. Um contato que eu tive com ele, onde ele demonstra algo que me preocupou com relação ao seu estado emocional. Com tudo que está acontecendo dele, né, com as perseguições, eu queria lhe perguntar com relação a providências que nessas semanas a gente tem solicitado, feito um apelo ao senhor com relação ao caso dele, porque a vida da gente passa, mas a consciência fica, e eu me preocupo com algo que possa acontecer à vida dele, pelo estado psicológico que ele está, né, com a injustiça brutal acontecendo. Antes de voltar para o Marcos Duval aqui, olha só esse rapaz aqui, o Paulo Henrique, que entrou aqui. Tem a mesma opinião sua, Mário. Tem 18 anos de idade, poderia estar nem aí para a política, mas estou. Então, olha só, o jovem que está preocupado com o futuro desse país, ele não tem tempo para jogar futebolzinho, não, quanto mais um velho. O jovem que está disposto a mudar o nosso país, ele está aí, ele está lutando. O Paulo Henrique está lutando com o que ele pode lá. Tarcísio está jogando bola. Então vai jogando bola aí. Pode ir jogando bola, não tem problema não. Quem sou eu, né? Quem sou eu para dizer isso? Com ele
ele não aceita isso, como nós, senadores também, pelo menos eu acredito que a maioria se constrange com o que está acontecendo com esse ser humano. E eu queria lhe perguntar, primeiro, o que é que o Senado fez, ou o senhor, em relação à caçada implacável que está sendo feita ao senador? E segundo, também com relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que nós temos 41 assinaturas, a maioria da casa. É isso que a gente quer saber para que a gente possa exatamente fazer a nossa parte, cumprir o nosso dever enquanto senadores da República. Obrigado, Wilson. Senador Eduardo Girão, em relação à questão do impeachment, que existe assinaturas de 41 colegas senadores e senadoras, eu já me externei publicamente que isso é uma prerrogativa do presidente da Casa e cabe à análise jurídica da advocacia do Senado Federal se há justa causa dentro da lei de impeachment estabelecida há 70 anos atrás no Brasil. Então, isso cabe ao Departamento Jurídico da Casa, estão todos os pedidos no Departamento Jurídico sendo analisados. Em relação à providência feita em relação ao Senado Federal, à presidência do Senado, do campo jurídico, junto ao Supremo Tribunal Federal, no dia de ontem eu fiz uma reunião com o corpo jurídico dos advogados do Senado Federal, passamos cerca de 2 horas discutindo todas as medidas cautelares que estão impostas a um senador da República, e esta semana nós entraremos com providência, com recurso no Supremo Tribunal Federal para questionar as medidas adotadas. Que recurso, covarde! Que recurso! Você vai recorrer à corte que está lascando o senador Marcos Duval? Meu Deus do céu! Eu sou um dos maiores críticos das mentiras de Marcos Duval, que ali mente pra cacete. Mas eu nunca vou aceitar a injustiça que estão fazendo com o senador da República e com a mãe dele. É uma injustiça absurda. Que recurso, cara! Você vai recorrer para uma corte que está totalmente de 4 por sistema. Meu Deus do céu. Meu Senhor. Contra o senador Marcos Duval. Comunicar à Casa que na data de ontem, como foi dito pelo senador Alessandro Vieira, chegou ao Senado Federal o substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei número 2628 de 2022, que foi apresentado por Sua Excelência, o senador Alessandro Vieira, chamado ECA Digital. Eu queria, ao tempo, querido senador Alessandro Vieira, cumprimentar a Vossa Excelência, que trouxe ao debate do Senado Federal, como autor deste projeto de lei, um debate relevantíssimo, inclusive para os dias atuais, em relação à utilização de tela digital das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Esse projeto busca fortalecer a proteção de crianças, como disse, e adolescentes no espaço virtual, tema que preocupa famílias brasileiras de norte a sul do Brasil. Desde que começou a tramitar aqui no Senado, ficou evidente que se trata de um assunto urgente. Tanto aqui como na Câmara dos Deputados, a matéria recebeu atenção prioritária, em razão da necessidade de uma resposta legislativa célere e eficaz sobre esse tema tão sensível. O projeto foi construído a partir do diálogo entre parlamentares, especialistas, entidades da sociedade civil e órgãos do Executivo. Seu foco é claro: criar regras de proteção, diminuir riscos de exploração e tornar a internet um espaço mais seguro para crianças e adolescentes. Entre os pontos principais estão a proibição de publicidade direcionada ao público infantil. É tudo para censurar. É tudo para nos censurar. Porque a gente sabe que as crianças não estão seguras de, principalmente, abusadores, tá? Porque isso aí tem até em jogos. Jogos que você deixa suas crianças jogarem, que você acha que é algo assim totalmente inofensivo. Roblox, por exemplo. Se você deixa seu filho jogar Roblox, sinto muito. Ele tá muito suscetível a cair aí
em algum golpe aí desses caras que ficam atrás de crianças, tá? Por meio de técnicas de perfilamento. A exigência de mecanismos mais eficientes de verificação de idade e a vedação de práticas digitais semelhantes à de jogos de azar. Também está prevista a atuação de uma autoridade administrativa com o poder de fiscalização, o senador Flávio Arnes, a senadora Damares, que relatou esta matéria também no Senado Federal, e dizer da nossa satisfação de incluirmos, a partir desse requerimento, como item extra-pauta, no dia de amanhã, esta matéria para que nós possamos deliberar sobre o relatório apresentado pela Câmara dos Deputados. Item 3, projeto de lei, peço atenção do plenário, houve uma solicitação, senadora professora Dorinha, de inversão de pauta, e eu estou fazendo essa solicitação proposta pelo senador Everton, que é relator do item 1º da pauta, para que ele pudesse levar ao conhecimento das senadoras e dos senadores um acordo que foi construído exaustivamente com vários líderes partidários, com vários senadores e senadoras, sobre a deliberação no dia de hoje do 1º item. Então, houve, desde a primeira tentativa de deliberação desta matéria, senador Flávio Bolsonaro, houve muita desinformação em relação à deliberação desta matéria. E hoje, a gente traz novamente para a apreciação do plenário do Senado Federal uma proposta que foi aperfeiçoada, que foi discutida, amplamente, inclusive, discutida em relação a esse assunto específico, e que hoje vem ao plenário do Senado Federal com todas as ponderações feitas de ambos os lados que tinham dúvidas em relação ao relatório apresentado pelo senador líder Everton. Então, eu fiz a inversão da pauta, estou fazendo essa manifestação, porque nós vamos agora passar para o próximo item de deliberação, e peço também, agora, neste momento, ao senador Everton que possa orientar a presidência para que, se acha adequado, nós retomemos. O bicho, a profissão mais cara de pau que tem que ter, primeiro, é apresentador. Você tem que ser cara de pau para apresentar um programa, você tem que ser cara de pau para fazer isso que eu faço aqui todos os dias. Tem que ser cara de pau, no bom sentido. Mas a mais cara de pau de todas é essa profissão de político, bicho. O cara ensabou e não fala o que a gente quer que ele fale. Vai pautar o impeachment ou não? Ele falou que não, né? Tiver 81 assinaturas de senadores, que é o número máximo de senadores, ele não pauta o impeachment de Moraes, porque eu acho que ele tem um pôster pelado dele na parede lá na casa dele. Não é possível. Não é possível. Como é que protege tanto, né? Como é que protege tanto? Nem o namorado protege tanto a namorada como o Alcolumbre protege, né, o faraó. Em tensão com os Estados Unidos, Venezuela reforça a fronteira com a Colômbia. País do ditador Nicolás Maduro mobiliza 15 mil soldados, drones e navios para a patrulha fronteiriça. Não adianta, filho. Perdeu, mané. Não amola. Não adianta, Maduro. Você pode colocar aí 50 mil. Não adianta. Só um B-12 daquele é porque não chegou ainda. Só um B-12 daquele já acaba com tudo aí na Venezuela. Vamos ver esse vídeo aqui, pessoal. Vamos dar risada. Bueno, saludos a todo el pueblo de Venezuela. Estoy aquí reunido en el Comando Estratégico Operacional con su comandante, general en jefe Domingo Hernández Lares, revisando todo el despliegue ordenado por nuestro comandante en jefe. Es un despliegue que está destinado a reforzar una gran operación que ya se desplegó a inicios de año en la región del sur del lago, los municipios Catatumbo, Semprún, que llamamos Operación Relámpago del Catatumbo. Hoy lo vamos a reforzar con 15.000 efectivos, en un frente desde allá arriba, Castillete, hasta el Táchira, que comprenden 851 kilómetros de los 2.219 kilómetros que tenemos de línea fronteriza con Colombia. Y para ello, bueno, me explica el comandante estratégico que va a haber un despliegue importante
un despliegue importante de corredor aéreo, de medios aéreos, de helicópteros, de medios de escucha, vigilancia, inteligencia, de exploración. Y cada una de esas urras, 60 urras, 30 en el Zulia, 30 en el Táchira, están compuestas por 250 hombres, que completan los 15.000 efectivos que ha ordenado nuestro comandante en jefe. Los comandantes de unidades involucradas, que van a estar involucradas, van a recibir pronto la orden de operación. Esto es una planificación muy rápida, ya que conocemos el territorio, conocemos las condiciones geográficas y conocemos las condiciones y las características de los grupos terroristas, armados, narcotraficantes que operan en la frontera y que pretenden pasarse a territorio venezolano. Además... ele está defendendo, além de estar defendendo os Estados Unidos, está defendendo também de não entrar narcotraficante da Venezuela, é isso? Essa é uma piada, né? Meu, eu acredito que esses caras estão tudo se cagando de medo do Trump. De combatir, por supuesto, todas las mafias del narcotráfico. Aquí vamos a tener también un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con la infantería de marina por todos los ríos, especialmente en el Catatumbo, que desembocan en el Golfo de Venezuela, patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales. Así vocês estão lascados, não adianta nada. Não vai adiantar absolutamente nada, tá? Eles podem fazer o que eles quiserem, pode colocar tantos que forem, já era. Já era. Vai cair de Maduro e aí vai levar um monte de gente junto. Inclusive alguns amiguinhos aqui do Brasil, né? Vão cair junto com ele. Vocês podem ter certeza. Olha essa matéria aí, ó. O cerco está se fechando e a vinculação do governo Lula com o regime de Maduro é indiscutível. Já era, tá? A vinculação do nosso governo com o regime de Maduro é indiscutível, tanto que foi mediador das negociações das eleições venezuelanas fraudadas, o que suspendeu temporariamente algumas sanções. Ainda durante o governo Biden, a ditadura bolivariana também ficou responsável pelos reféns oposicionistas na embaixada brasileira, passando o vexame mundial de vê-los resgatados em suas barbas pelo serviço secreto norte-americano, sem aviso, permissão, desculpas ou qualquer menção ao Brasil. Nenhum pio foi emitido de lá, nem de cá. Foi como se a diplomacia brasileira sequer existisse. Hoje a Venezuela está cercada por tropas americanas e não só elas. A OTAN, Grã-Bretanha, França, Holanda, Canadá e Itália apoiam o cerco e enviam reforços. Trinidad e Tobago já ofereceu território para apoio das tropas. Já era, vi. Já era. Argentina e Paraguai já reconheceram o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas e estão se esforçando no combate à lavagem de dinheiro. Até Maduro, que tem inteligência de um poste, já pediu penico e prometeu se aliar no combate ao narcotráfico. Foi o que acabou de falar aqui os soldados do Maduro. Não adianta, bicho. Já era. Já era. Maduro já era. E provavelmente vai levar um monte aí. Aí eu sou favorável àquela hashtag MST ajude o Maduro. MST vai ajudar o Maduro, seu colega. Também sou favorável das facções irem ajudar o Maduro aí nessa guerra aí, porque o bicho vai pegar nos próximos dias. Vocês podem acreditar nisso, tá? Deixa eu falar com vocês aqui. Ninguém, absolutamente ninguém entrou no nosso sorteio agora nesta live. Eu acho que eu não expliquei direito para vocês. Eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Então, se vocês puderem, tiverem aí dispostos a ajudar esse canal a continuar, o sorteio vai acontecer no próximo dia 3 de setembro. São 4 prêmios. Esses 4 prêmios equivalem a quase 3 mil reais, 2.500 e pouco. Perfume de Bolsonaro é caro e eu coloquei aqui para sortear. O boné do Trump e esses 2 kits, essas 2 semijoias foram doadas, tá bom? O perfume de Bolsonaro eu tô tirando do meu bolso.
tá bom? O boné eu tô tirando do meu bolso. Agora, o colar e o terço foram doadas pela Sil Menezes. Ela vende por R$ 1.800 só essas duas peças no ateliê dela. Então você pode adquirir todos esses prêmios, o boné do Trump, perfume do Bolsonaro e as duas joias, semi-joias, né? Por apenas R$10. É uma chance R$10. Então não perca tempo não, tá bom? Eu falei que eu ia ler o nome de quem entrasse até o final da live. Se você estiver assistindo depois a live gravada, pode fazer parte também. Seu nome vai ficar registrado, mesmo que eu não fale o seu nome. Mas nesta live, absolutamente ninguém entrou aqui no nosso sorteio. Eu peço encarecidamente que vocês me ajudem também. Se você não pode participar e conhece alguém que pode participar, tire o print, eu vou deixar aqui na tela para vocês. Tire o print e jogue aí para todos os seus amigos. Eu vou deixar ele aqui em tela cheia, em tela aberta aqui para vocês, para que vocês possam ajudar este canal a continuar, tá bom? A gente se vê na próxima live, se Deus quiser, com mais notícias boas aqui. Sempre ao meio-dia e meio eu tô aqui com vocês. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Eu vou deixar o link do meu outro canal. Este canal eu falo sobre cultura pop, sobre tretas, curiosidades. Tá aqui embaixo, tá? Geração Raiz. Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário aqui embaixo. Se você sentir de clicar, clique e vai conhecer o meu outro trabalho, o Geração Raiz. Lá eu falo sobre tudo, além de política, eu falo sobre tudo aí, curiosidades, nostalgia, né? Falo de coisas antigas que a gente gostava. O canal é bem legal lá. Vá conhecer lá o canal Geração Raiz. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui abaixo, ok? Deus abençoe você, a sua família, a nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Vou deixar na tela para vocês. Até mais.